Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E venho até você nessa aula para dar continuidade ao nosso estudo sobre raciocínio lógico. Peço para você que não acompanhou as aulas anteriores, que dê uma pausa no vídeo e assista às aulas anteriores. É muito importante que você tenha conhecimentos prévios. O assunto de hoje chama-se tautologia, contradição e contingência. Assuntos esses que requerem pré-requisitos. E o principal pré-requisito para a aprendizagem desses assuntos chama-se conhecimento da tabela verdade. E nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Então peço para você que, se você não assistiu essa aula, assista a elas primeiro, para depois você acompanhar esta aula aqui, ok? Vem comigo, galera, vamos dar início então ao nosso estudo. Nós estamos hoje evidenciando o assunto de tautologia, contradição e contingências, ok? Então vamos lá, iniciando falando sobre tautologia. Professor, como que aparece nos concursos? Aparece tautologia, né? As proposições, elas são apresentadas de duas formas, simples e composta. E quando a gente fala em tautologia, contradição e contingência, nós vamos julgar aí o valor lógico das proposições compostas. Então, dependendo de qual é a valoração que a tabela verdade dessas proposições compostas assumem, nós classificamos essas proposições como sendo uma tautologia, ou como sendo uma contradição, ou como sendo uma contingência. Então, vamos lá. Em que situação, professor, eu vou ter uma tautologia? Primeiro, vamos entender o que é uma tautologia. Então, conceitualmente, temos o seguinte, chama-se tautologia ou proposição logicamente verdadeira, tá? Toda proposição composta, então, trata-se de uma proposição composta, em que na última coluna da sua tabela verdade, encerra-se somente valor lógico verdadeiro, ok? Então, nós vamos criar uma série de hipóteses, de resultados para essa proposição composta, e, se acaso todos os resultados admitidos forem verdadeiros, essa proposição composta ela é classificada como uma tautologia. Professor, como assim criar possíveis resultados? Veja bem, nós vamos estar diante de uma proposição composta. A proposição composta, ela tem na sua essência, ela é composta por proposições simples. Então, nós vamos alterar valores lógicos dessa proposição simples, de verdadeiro e falso, fazer todas as combinações possíveis para termos os mais variados resultados. Se todos esses resultados que nós encontrarmos, independente do valor lógico das proposições simples, forem verdadeiros, nós dizemos que a proposição composta ela é uma tautologia. Professor, não ficou bem claro. Beleza, vem comigo. Vamos para um exemplo para você entender melhor isso daqui. Só que, antes da gente exemplificar, nós vamos criar aqui, digamos, uns passos que têm que serem observados para que você tenha mais êxito na hora de fazer essa analogia. Então, fica ligado nisso que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu vou dar aqui alguns caminhos que é muito importante que você observe eles. Ao observá-los, você vai ter um pouco mais de facilidade na hora de tirar a sua conclusão. Então, veja bem, para verificarmos se uma proposição composta é uma tautologia, a dica é a seguinte. Primeiro passo, construímos uma tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Por que, professor? Como assim simples e composta? Porque uma proposição composta, ela pode ser
pode conter nela somente proposições simples ou pode também conter proposições simples e compostas numa proposição composta, porque ela pode ter essa junção de proposição simples e composta ao mesmo tempo, ok? Bom, primeiro a gente constrói a tabela verdade. Tranquilo? A quantidade de colunas que vai ter nessa tabela vai depender da quantidade de proposições simples e compostas que nós tivermos, beleza? Segundo passo, atribuímos todos os valores lógicos possíveis às proposições simples. Veja bem, às proposições simples. Quais são esses valores lógicos? O verdadeiro ou falso? Obviamente, nós temos que fazer as combinações. Se eu tenho duas proposições simples, eu vou trabalhar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Então, nesse caso, eu vou ter 4 combinações. Se eu tiver 3 proposições simples, aí eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu tenho que combinar verdadeiro, 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 falso. E assim a gente vai fazendo aí todas as combinações possíveis. Tranquilo? Bom, terceiro passo. Fazemos as devidas relações lógicas e verificamos o resultado final da proposição composta. Caso todos os resultados sejam verdadeiros, então trata-se de uma tautologia. Tá ficando claro? Ainda não? Vamos para o exemplo, então. Olha só. Exemplo 1. Imagine a seguinte situação. A proposição composta negação de P e não P é uma tautologia? Aí se pergunta, professor, o que é isso, negação de P e não P? Por isso que eu disse para vocês que é importante ter acesso às aulas anteriores. A gente sabe que uma das formas de representar uma proposição é através de letras. Então, a proposição simples, a gente representa ela através de letras. Então, esse P está representando uma proposição qualquer. Pode ser tipo assim, João foi ao cinema. Então, é uma proposição. Só que nós não vamos escrever a proposição, nós representamos ela aqui. Então, eu tenho aqui a negação de P, esse símbolo é a representação do conectivo E e a negação de P. Então, P e não P, negação disso daqui é uma tautologia? Beleza. Vamos lá, primeiro passo, construir a tabela. Quantas colunas vai ter? Vai depender de quantas proposições simples e compostas nós tivermos. Então, eu vou colocar aqui a proposição P, eu vou colocar aqui a negação da proposição P, eu vou colocar aqui a proposição P e não P, que é uma proposição composta, P e não P, e na última coluna eu vou fazer a negação dessa proposição, que é exatamente o resultado que eu tenho que verificar. Por quê? Porque o que está sendo pedido é isso aqui, ó, é isso aqui. Eu tenho que analisar se essa proposição, que é a negação de P e não P, é uma tautologia. Então, o que me interessa é essa última coluna. Se todos os resultados forem verdadeiros, eu tenho uma tautologia. Se não tiver todos os resultados verdadeiros, não é uma tautologia. Vamos lá? Então, veja bem. Proposição P. Quais são os valores lógicos que pode ser admitido para uma proposição simples? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. 2 valores lógicos. Beleza. Então, está aqui, preencher. Negação da proposição P. O que é a negação? Nós também já ensinamos isso em aulas anteriores. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Quando eu nego uma proposição, seja ela simples ou composta, eu estou alterando o seu valor lógico. Se a proposição ela é verdadeira, ao negá-la, ela passa a ser falsa. Se ela é falsa, ao negá-la, passa a ser verdadeira, ok? Quando nego uma proposição, eu mudo o seu valor lógico. Então, independente de você conhecer qual é a proposição atrelada à representação da letra P, você só vai alterar o valor lógico. Aqui é verdadeiro, então a negação passa a ser falso. Aqui é falso, a negação passa a ser verdadeiro. Beleza.
Então, eu já tenho essas duas situações. Agora, eu tenho que preencher essa terceira coluna. Essa terceira coluna, o resultado dela vai depender da relação de P e não P. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. O que eu sei a respeito de uma proposição composta ligada pelo conectivo E? Eu sei que toda proposição composta ligada pelo conectivo E só tem valor lógico verdadeiro quando as duas proposições simples são verdadeiras. Nos demais casos, ela é sempre falsa. Lembram disso? Tabela verdade, conectivo E. Beleza? Da conjunção E. Então, o que acontece aqui? Aqui é verdadeiro, aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, eu não tenho nenhuma situação onde as duas têm valor lógico verdadeiro. Portanto, vai ser falso e falso. Ok? Beleza. Agora, o que acontece na última coluna? A última coluna é a nossa resposta. Para dizer se é uma tautologia, vai depender desse resultado. E o que acontece aqui? Aqui é a negação da proposição composta P e não P. O que nós falamos a respeito da negação de uma proposição? Negar uma proposição é trocar, mudar o seu valor lógico, de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Então, aqui, a negação de P e não P, se é falso, passa a ser verdadeiro. Falso passa a ser verdadeiro, porque é a negação, então eu tenho que trocar. O que aconteceu na última coluna aqui? Verdadeiro, verdadeiro. Todas as respostas são verdadeiras. Então, é uma tautologia? É uma tautologia. Então, tautologia é toda proposição composta que vai apresentar na última coluna somente valores lógicos verdadeiros. Beleza, galera? Tranquilo? Então, está aqui. Resposta é uma tautologia. Ficou ligado? Belezinha? Professor, mais ou menos ainda está... Vamos fazer mais um exemplo, então. Olha só, vamos pegar mais um exemplo aqui para nós chegarmos nessa situação. Veja bem, a proposição se P e não P, então Q ou P é uma tautologia. Veja bem como que eu faço a leitura disso daqui. Aqui eu tenho uma proposição composta, aqui eu tenho outra proposição composta, e ambas estão ligadas pelo conectivo se, então. E juntas formam uma única proposição composta. Então, eu tenho uma proposição composta contida por outras proposições compostas. Entendem isso? Isso aqui é uma proposição composta, isso aqui é uma proposição composta, e aqui elas juntas estão formando uma terceira proposição, estão formando uma única proposição, ok? Belezinha? Então, eu vou construir agora a tabela verdade de acordo com aquele roteiro que foi sugestivo para que nós resolvêssemos essa situação aqui. Então, vamos lá. Está aqui a minha tabela verdade. Quais são as proposições presentes aqui? Proposição simples, eu tenho a proposição P, né? E eu tenho a proposição Q. Beleza. Mas eu tenho também a negação da proposição P, ó. Negação de P. Depois, eu tenho uma proposição composta P e não P, né? E eu tenho outra proposição composta que é Q ou P. Veja bem, essa letra V, nessa posição, representa a disjunção inclusiva, ou. Então, eu leio Q ou P. Beleza? E, por último, é o conjunto dessas duas proposições, que é se P e não P, então Q ou P. Beleza. Começamos sempre atribuindo valores lógicos às proposições simples. Então, eu tenho a proposição P e Q. Professor, eu só atribuo 2 valores lógicos, o senhor colocou 4 linhas, mas eu tenho que fazer as combinações. Então, se a primeira é verdadeira, eu tenho uma outra hipótese dela ser verdadeira, verdadeira, falso e falso.
Por que eu coloquei assim? Porque eu tenho que combinar com a proposição que. Porque aqui ela pode ser verdadeira ou pode ser falso. Então eu posso ter a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, como eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ou vice-versa. A primeira falsa, a segunda falsa, e a primeira falsa e a segunda verdadeira. Então eu fiz todas as combinações possíveis entre a proposição simples P e Q. Agora, a partir daqui, eu vou construir as proposições compostas e vou finalizar a última coluna e só então vou tirar a conclusão se se trata de uma tautologia ou não. Beleza? Bom, na terceira coluna, o que eu tenho, galera? Eu tenho a negação da proposição P. O que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. De verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. Belezinha? Então, olha só. Negação de P. O que acontece aqui? P é verdadeiro. Então, a sua negação vai ser falso. Aqui, P é verdadeiro. A sua negação vai ser falso. Aqui, P falso. O que vai acontecer? Verdadeiro. P falso. Aqui, verdadeiro. Beleza? Então, alterei o valor lógico da proposição P. Beleza. Tudo que eu coloquei aqui são situações presentes na proposição composta. Agora eu vou preencher a primeira proposição composta presente aqui, que é P e não P. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Já vimos que essa proposição composta só tem valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, ela será sempre falsa. Então, o que acontece? P verdadeiro, não P falso. Então, não tem o mesmo valor lógico, vai ser falso. P verdadeiro, falso, falso. Falso e falso, falso. Ou falso e verdadeiro é falso, e falso e verdadeiro também vai ser falso. Não apresentou o mesmo valor lógico, ela não é verdadeira. Beleza. Bom, agora eu vou preencher a quarta coluna, que é a proposição composta Q ou não P. Agora, é muito importante que você saiba, dentro da tabela verdade, o que rege a disjunção inclusiva ou. O que a tabela verdade retrata com relação ao conectivo ou. Então, a dica nossa é a seguinte, guardem bem isso. Toda proposição composta ligada pelo conectivo ou, pela disjunção inclusiva ou, só tem valor lógico verdadeiro quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Ok? Ou, se você quiser dizer diferente, você pode dizer também que toda proposição composta ligada pela disjunção inclusiva ou só tem valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Se ambas não forem falsas, então é verdadeira. Beleza? Ah, professor, só uma que é falsa. Então é verdadeiro. As duas é verdadeiras. Então é verdadeiro. Ok? Belezinha? Bom, então vamos lá. Eu estou relacionando quem? A proposição Q com P. Q e P. Tem verdadeiro aqui? Tem verdadeiro. Se tem verdadeiro, então ela é verdadeira. Tem verdadeiro aqui? Tem verdadeiro, professor. Então é verdadeiro. Tem verdadeiro aqui? Não, professor, as duas são falsas, então é falso. Ela só tem valor lógico verdadeiro quando tiver pelo menos uma verdadeira. E aqui tem verdadeiro? Tem, então é verdadeiro. Pronto, está aqui, ó. Isso aqui é o valor lógico dessa proposição. Bom, agora o que acontece? O que me interessa não é isso aqui. O que vai me interessar é essa última coluna. Agora vamos preenchê-la. Trata-se de duas proposições compostas, cujo valor lógico eu já conheço de cada uma. Agora, de acordo com esses valores lógicos, eu vou construir esse último conceito. Qual é o conectivo presente aqui? Conectivo C, então. Essa seta, numa única direção, representa o conectivo da tabela verdade, chamado C, então. O que rege, professor, este conectivo? Qual é a regra?
A regra dele diz bem assim: toda proposição composta ligada pelo conectivo se, então, só tem valor lógico falso, veja bem, só tem valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição será falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza, galera? Então, veja bem, se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, a proposição é falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Então, vamos lá? Então, o que eu tenho que prestar atenção é só na primeira proposição. Se ela for verdadeira, eu verifico se a segunda é falsa. Se a segunda for falsa, então a resposta vai ser falsa. Se não for, vai ser verdadeira. Aqui é a primeira, ó, P e não P. Falso. Então nem me interessa o resultado da outra. Se a primeira é falsa, independente da segunda ser verdadeira ou falsa, a resposta vai ser verdadeira. Primeira é falsa. Então não me interessa a segunda. É falsa. Primeira é falsa. Não me interessa a segunda. Vai ser verdadeira. Primeira falsa, não me interessa a segunda, vai ser verdadeira. Então eu não tive que ter nenhuma preocupação no resultado, por quê? Porque a primeira proposição ela é toda falsa. Todas as hipóteses aqui ela está falsa. Então ela sendo falsa, obrigatoriamente, através do conectivo se então, todas as respostas serão verdadeiras. Beleza? Então, qual é a conclusão que eu tiro? Se todos os resultados da última coluna da tabela são verdadeiros, então eu tenho uma tautologia. Beleza, galera? Tranquilo? Dessa forma, a gente define o primeiro dos 3 itens que nós vamos estudar nessa aula. Tautologia. Beleza? Então, o que é uma tautologia, galera, para nós finalizarmos esse assunto? É uma proposição composta que apresenta na última coluna da tabela verdade somente valores lógicos verdadeiros, ok? Então, lá, na hora que você estiver fazendo o concurso, o exercício lá vai aparecer uma proposição mais ou menos desse tipo e provavelmente vai perguntar para você se é uma tautologia ou não, vai fazer uma afirmativa, ou ele vai pedir para você analisar. E aí você vai ter que desencadear tudo isso daqui para chegar nessa conclusão. Ah, professor, eu tenho que fazer tudo isso para dar essa resposta? Galera, infelizmente tem que fazer. É a única forma de você ter uma conclusão precisa de um assunto, de uma proposição, para você dizer se é ou não é uma tautologia. Beleza? Bom, na hora dos exercícios, a gente vai fazer depois uma bateria de exercícios referente a esse assunto. Aí vai ficando mais claro como que vai ser cobrado na hora que você for fazer o concurso. Fica tranquilo, beleza? Que a gente vai trabalhar isso aí depois. O importante agora é que você entenda como que você tem que fazer para descobrir se é uma tautologia. Beleza? Então vamos falar agora de contradição, galera. Mais um dos nossos assuntos. O que é uma contradição? Vamos começar com a sua definição, né? Contradição, como o próprio nome já diz, ó, contradição, o que contradiz, ok? Então vai ser o contrário daquilo que nós acabamos de trabalhar. A gente falou de tautologia, todos os resultados tinham que ser verdadeiros. Contradição, todos os resultados terão que ser falsos. Muito bem, galera. Tá ligado aí. Por isso a contradição ela é chamada de proposição logicamente falsa. Lembram da tautologia? Proposição logicamente verdadeira. A contradição, proposição logicamente falsa. Né? Então é toda proposição composta em que na última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente a falsidade. Beleza? Bom, galera, assim como na tautologia, nós também temos aí uns passos a serem observados. Então, eu recomendo a vocês que obedeçam isso de uma forma assim bem fiel, porque facilita a sua analogia.
Qual é o primeiro passo? Construir a tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples ou compostas presentes. Esse é o primeiro passo. Depois que você construiu, você vai atribuir os valores lógicos a todas as proposições simples. Obviamente que quando você atribui valor lógico a uma proposição simples, você vai definindo também toda proposição composta que contém essas proposições simples. E também vai definindo os valores lógicos dela até chegar naquela que você deseja, que é a última coluna lá da tabela verdade, né? Que é o terceiro passo, né? Fazer as devidas relações lógicas e verificar o resultado final da proposição composta. Caso todos os resultados sejam falsos, é uma contradição. Beleza, esses são os passos que têm que serem tomados na hora de resolver. Vamos ver na prática agora como que isso funciona. Vou pegar um exemplo aqui. Exemplo 3. A proposição composta P e não P é uma contradição? Então, nós estamos aqui, um exemplo, tem uma proposição composta aqui, ó, P e não P. Observe que o conectivo lógico presente é o conectivo E. Por isso que você tem que estar muito antenado na tabela verdade. Eu sempre peço para os alunos que não assistiram, assistir às aulas, porque se você não conhecer a tabela verdade, você não tem como entender isso. Como que você vai saber a relação entre P e não P se você não conhecer a tabela verdade do conectivo E, da conjunção E, ok? Beleza? Então, o que diz essa tabela verdade? Que toda proposição composta ligada pela conjunção E, pelo conectivo E, só tem valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Beleza? Então, aqui, conectivo E, quando esse for verdadeiro e esse for verdadeiro ao mesmo tempo, ela será verdadeira. Nos demais casos, ela é falsa. Então, vamos lá. Tabela verdade. Quais são as proposições simples? Eu tenho a proposição P, só tem uma. Mas eu tenho a negação dela, então eu tenho não P. E por último, que é o que o exercício está pedindo, P e não P. Vou atribuir os valores lógicos à proposição P. Quais são os valores lógicos? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, eu tenho aqui P verdadeiro e P falso. Professor, mas na outra o senhor colocou 4, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Mas naquela eu tinha 2 proposições simples e eu tinha que combinar uma com a outra. Aqui não, aqui eu só tenho uma proposição simples. Isso aqui é só negação da primeira, mas ela é uma só. Eu tenho uma proposição e tenho a negação dela, ok? Então, negar uma proposição, o que é? É alterar o seu valor lógico. Se é verdadeiro, passo para falso. Se é falso, passo para verdadeiro. Beleza? Bom, então aqui verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Pronto. Agora eu vou preencher a última coluna, que vai me dar, dependendo do resultado, vai dizer se é ou não uma contradição. Para isso, requer um conhecimento apurado do conectivo E. Aqui só vai ser verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Nos demais casos, ela é falsa. O que acontece? Verdadeiro, falso. Então, vai ser falso. Falso, verdadeiro. Então, vai ser falso. O que aconteceu, galera, na última coluna? Tudo falso, professor. Se é tudo falso, é uma contradição. Muito bem, galera. Está aqui. É uma contradição. Por quê? Porque na última coluna da tabela verdade, todos os valores lógicos são falsos. Tranquilo? Belezinha? Ficou mais ou menos claro aí? Se não, vamos clarear. Mais um exemplo. Olha só. Vou pegar aqui uma outra situação, agora um pouco mais complexa, né? Eu tenho agora aqui, olha só o cuidado na leitura. Eu tenho uma proposição composta aqui e nessa proposição composta contém 2 proposições compostas que estão interligadas através do conectivo se e somente se. Esse conectivo, essa seta, por os 2 lados, representa o conectivo se e somente se. Ok? Quando é só para um lado, é o se, então. Quando é para os 2 lados, é o se e somente se. Ok? Belezinha. Então, quais são os conectivos que eu tenho aqui? Eu tenho o conectivo ou
eu tenho o conectivo C e somente C, e eu tenho o conectivo E, ok? Professor, eu tenho que conhecer todos esses conectivos? Tem. Você tem que estar atento a todos os conectivos lógicos, a conjunção, que é o conectivo E, a disjunção inclusiva, que é o conectivo OU, a disjunção exclusiva, que é o conectivo OU, o conectivo C, então, e a bicondicional se e somente se, tá? São 5 conectivos lógicos, você tem que conhecer todos eles, tem que saber conhecer a tabela verdade de todos eles, em que situação é verdadeiro, em que situação é falso, cada um deles, beleza? Bom, então vamos lá. Construindo a tabela verdade, está aqui. Quantas proposições simples eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P e eu tenho a proposição Q. Eu tenho somente 2 proposições simples, somente 2. Ok? Então, vou colocar aqui P e vou colocar Q. Só que, por outro lado, eu tenho a negação da proposição P e eu tenho a negação da proposição Q também. Nega P e nega Q. Então, eu vou colocar aqui também a negação de P e a negação de Q. Beleza. Agora, eu tenho 2 proposições compostas, P ou não Q, então está aqui, e eu tenho negação de P e Q, está lá, beleza? E na última coluna, é o conjunto, é a relação entre essas duas através do conectivo se e somente se, que eu vou colocar aqui na última coluna, está lá. Que é o resultado final, e a partir dessa análise eu vou dizer se trata-se de uma contradição ou não, beleza? Como que eu começo? Atribuindo agora os valores lógicos para a proposição P e Q. Como eu tenho 2 proposições simples, eu vou ter que fazer a combinação. Nesse caso, então, eu vou ter agora 4 linhas. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Beleza? Pode ser verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Fiz as combinações possíveis entre P e Q. Tranquilo até aqui? Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Você vai pegar as proposições simples e vai fazer as combinações. Isso aqui é você que faz, você que atribui. Professor, eu poderia começar com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro? A ordem aqui não importa. Você vai estabelecer do jeito que você quer. Isso aqui, tá? Agora, a partir daqui, qualquer outra coisa vai depender do que você colocou. Aí você não vai poder inventar mais. Você vai ter que respeitar o que você atribuiu aqui. Beleza? Bom, negação da proposição P. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza. Negar, alterar o valor lógico. Negação da proposição Q. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Tranquilo. Agora, vou preencher a quinta coluna, que é a proposição composta ligada pelo conectivo OU. Aí você tem que estar atento. O que diz mesmo o conectivo OU? Toda proposição composta ligada pelo conectivo OU só tem valor lógico falso. Falso. Só tem valor lógico falso. Quando ambas as proposições simples forem falsas. Ambas forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza? Então, olha só. Aqui é P e negação de Q. Observem que é P ou negação de Q. P está aqui, ó, é a primeira coluna. Negação de Q está aqui, ó, é a quarta coluna. Então, eu vou ter que comparar a primeira com a quarta. Ok? A primeira com a quarta. Como ela só tem valor lógico falso quando ambas forem falsas, então eu só vou analisar isso. O que acontece aqui? Ó, verdadeiro e falso. Então não é ambas falsas, só uma que é falsa. Então vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Então é verdadeiro. Falso e falso. Opa, ambas são falsas, ó. Ambas falsas. Então a resposta será falsa. Falsa e verdadeira. Então
verdadeiro. Beleza. Já preenchi esta coluna. Agora eu vou preencher esta outra, que é a segunda proposição composta contida aqui. Quem é essa proposição? Negação de P e Q. Então, eu vou pegar agora a terceira coluna, que é a negação de P, e vou comparar ela com quem? Com a negação de Q. Vou fazer a terceira com a quarta, a terceira com Q, com a segunda. Então, eu vou pegar a negação de P, que é a terceira, e vou comparar ela com a segunda, que é Q. Ok? Negação de P e Q. O que diz o conectivo E é toda proposição que apresenta ambas, que vai ser verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, se a negação de P for verdadeira e a negação de Q for verdadeira, a resposta é verdadeira. Se não acontecer isso, ela vai ser falsa. O que aconteceu aqui? Falso e falso. Então, resposta falso. Falso e falso, resposta falsa. Verdadeiro e verdadeiro. Quando ambas apresentarem valores lógicos verdadeiros, então ela é verdadeira. Aqui, verdadeiro e falso, então vai ser falso. Pronto. Preenchi a última coluna. Tranquilo? Bom, agora vou para a última. O que é essa última coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Agora vamos lá para a tabela verdade. Lembra o que diz o conectivo se e somente se, a bicondicional? Lá diz bem assim, o que é quando eu tiver uma proposição composta, toda proposição composta, ligada pelo conectivo se e somente se, só terá valor lógico verdadeiro, quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Professor, como assim o mesmo valor lógico? Se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Isso é ter o mesmo valor lógico. Se eu tenho duas proposições simples, as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, então elas apresentam o mesmo valor lógico. Aí, nesse caso, ela vai ser verdadeira. Nos demais casos, ela será falsa. Como assim, professor? Quando uma for verdadeira e a outra for falsa. Ou quando uma for falsa e a outra for verdadeira. Então, ela tem valor lógico diferente. Se apresentar valor lógico diferente, ela é falsa. Se apresentar valor lógico igual, ela é verdadeira. Lembra? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Valor lógico igual ou diferente? Diferente. Se apresenta valor lógico diferente, ela é falsa. Valor lógico igual ou diferente, Diferente, então é falsa. Valor lógico, diferente, falsa. Valor lógico, diferente, então ela é falsa. Conclusão, todas as respostas são falsas. Quando isso acontece, galera, é uma contradição. Então está aqui, uma contradição. Por quê? Porque todos os valores lógicos da última coluna são falsas. Belezinha? Entendido o que é uma contradição? Então, vimos tautologia, quando tudo é verdadeiro, contradição, quando tudo é falso. Está faltando um ainda. Qual que está faltando? Contingência, galera. Contingência. Então, vamos falar sobre ele agora. O que é uma contingência? Vamos começar, obviamente, pela sua definição, né? Galera, o que nós temos aqui? Chama-se contingência toda proposição composta em que na última coluna da sua tabela verdade figuram valores verdadeiros e falsos. Opa, espera aí, professor. Nós já falamos sobre isso. Se tudo for verdadeiro, é tautologia. Se tudo for falso, é contradição. E quando tiver os dois, verdadeiro e falso, aí é contingência. Beleza? Então, tautologia, tudo verdadeiro. Contradição, tudo falso. E quando eu tenho alternados verdadeiro e falso, então eu tenho uma
contingência. Mas e aí, professor, o procedimento, a análise que a gente faz para a tautologia, para a contradição é diferente da contingência? Não. Vamos continuar ainda obedecendo os mesmos quesitos. A única questão é que a conclusão nossa está atrelada na última coluna. E se lá tiver valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, então eu vou ter uma contingência. Os passos para descobrirmos isso são os mesmos da tautologia, são os mesmos da contradição. Primeiro passo, construir a tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Passo 1, mesmo dos outros. Segundo passo, atribuir todos os valores lógicos às proposições simples. Mesmo procedimento. E por último, a gente faz as devidas relações lógicas, né? E verifica o resultado final da proposição composta. Caso os resultados sejam verdadeiros e falsos, é uma contingência. Belezinha? Vamos na prática? Exemplo 1, ou melhor, 5, né? O que eu tenho aqui? A proposição composta P ou Q, na verdade a gente lê assim, ó, C, porque o conectivo é C então, né? CP ou Q, então P é uma contingência? Bom, para nós respondermos isso, temos que construir a tabela verdade. Então, vamos construir a tabela verdade referente a essa proposição? Vamos lá. Quais são as proposições que eu tenho aqui? Duas proposições simples, P, Q. Aí eu tenho uma proposição composta P ou Q, e aí eu tenho a proposição composta final, que é a relação entre P ou Q e P. Através do conectivo C, então, da condicional. Beleza? Então, vamos lá. P, Q, P ou Q, e se P ou Q, então P. Beleza. Coloquei aqui, eu tenho 4 colunas. O que vai me interessar é a última. É a partir daqui que eu vou dizer se trata de uma tautologia, contradição ou contingência. Segundo passo, atribuir os valores lógicos as proposições simples. Como eu tenho duas, eu vou ter que fazer a combinação entre elas. Por isso, 4 linhas aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí eu combino verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Fiz as combinações. Beleza. Agora, a partir daqui, vai depender do conectivo lógico presente. Nessa terceira coluna, qual é o conectivo lógico? É o conectivo ou. O que diz a tabela verdade? Toda proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então, vem comigo. Ambas falsas. Só aqui, ó. Então, aqui, verdadeiro, aqui, verdadeiro, e essa última vai ser falsa. Ambas falsas. Beleza? Então, está aqui, preenchi a coluna dessa proposição composta. Agora, eu vou para o resultado final, que a partir dali eu vou dizer se é ou não é uma contingência. Qual é o conectivo lógico presente aqui? É a condicional C, então. Está aqui. Para isso, você tem que saber o que diz a tabela verdade deste conectivo. Então, lá diz assim, toda proposição composta ligada pelo conectivo C, então, só terá valor lógico falso, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Vocês observam que eu aproveito a oportunidade da gente estar falando sobre tautologia, contradição, contingência, para estar relembrando com vocês a questão da tabela verdade. Eu faço questão de estar repetindo para vocês esses conceitos, até como forma de ajudar na memorização, né? Porque essa repetição vai ajudar você a gravar isso daí e não fica irritado. Ah, professor, toda vez que você repete esse conceito, eu já sei esse conceito, galera. Mas o propósito é realmente bombardear você dessa mesma informação, porque isso é uma questão de sobrevivência no estudo do raciocínio lógico. O aluno que se dispõe a estudar raciocínio lógico e não sabe tabela verdade, cara, 2 abraços, ele está fadado ao fracasso.
Você tem que realmente ter isso em mente de forma muito clara. E quanto mais ágil você for nessa interpretação, melhor vai ser no dia da prova. Professor, a gente está perdendo tempo aqui. Tudo bem, eu quero perder tempo com você aqui para você ganhar tempo na hora da prova. Porque se você tiver isso aí muito claro na sua mente, você vai fazer os exercícios mais rápido e com segurança. Beleza? Fica tranquilo. Vamos lá. Se P ou Q, então P... Vamos lá. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, terá valor lógico falsa. Primeira verdadeira. Segunda verdadeira, porque a segunda é a primeira é a proposição composta e a segunda é a proposição P. Então aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, então verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda falsa. Opa, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falso. Então, falso. Primeira falsa, aí a segunda não importa. Se a primeira for falsa, a segunda não importa, a resposta vai ser verdadeiro. Beleza, o que aconteceu na última coluna? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, eu tenho aqui uma predominância de verdadeiro, mas eu tenho também valores lógicos falsos. Então, quando acontece de ter verdadeiro e falso na última coluna, então eu tenho uma contingência. Ok, galera? Belezinha? Professor, eu compreendi isso daí, mas para ter certeza que você compreendeu, vamos fazer mais um exemplo, para a gente sacramentar realmente o estudo da contingência. Então, a proposição composta. Olha só. Conectivo ou. Se P, então Q. Ou se P, se e somente se Q, é uma contingência, olha só, eu tenho se P, então Q, ou P, se e somente se Q, é uma contingência, é uma proposição composta, e eu tenho várias colunas aqui, porque eu tenho duas proposições simples, P e Q, e eu tenho duas proposições compostas aqui, se P, então Q, e P, se somente se Q. E aí eu tenho a proposição final ligada pelo conectivo ou, que vai ser a última coluna nossa aqui. Beleza? Então vamos lá? Primeiro atribuindo os valores lógicos à proposição P e Q. Então está aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu vou combinar verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza. Daqui para frente depende do valor lógico. Qual é a proposição aqui? Conectivo se então, a condicional. Se P, então Q. Quando que é a proposição composta ligada por esse conectivo? Tem valor lógico falso. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Beleza. Primeira é P, a segunda é Q. P verdadeiro, segunda verdadeiro, então é verdadeiro. Primeira verdadeiro, segundo falso, então é falso. Primeira falsa, então vai ser verdadeiro. Primeira falsa, então é verdadeiro. Eu só tenho que me preocupar se a primeira for verdadeira. Aí eu olho a segunda, mas se a primeira for falsa, a segunda não me interessa. A resposta vai ser verdadeiro. Tá? Agora, se a primeira é verdadeira, aí eu tenho que olhar para a segunda. Porque se a segunda for falsa, é falsa. Se for verdadeira, é verdadeiro. Ok? Bom, agora eu vou preencher a outra proposição composta, P, se e somente se Q. Aí tem que saber a tabela verdade dela. Toda proposição composta ligada pela bicondicional, se e somente se, só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Observem que eu disse mesmo valor lógico. Eu não disse que se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Se ambas tiverem o mesmo valor lógico. E repetindo, ter mesmo valor lógico é ambas serem verdadeiras ou ambas serem falsas. Tranquilo? Então vamos lá. P e Q, verdadeiro e verdadeiro, valor lógico igual. Então é verdadeiro. Verdadeiro e falso, valor lógico diferente. Então é falso. Falso e verdadeiro, valor lógico diferente. Falso. Falso e falso, valor lógico igual. Então, verdadeiro. Está aqui. Preenchido. Beleza. Agora eu vou para a última coluna, que é o que me interessa. Qual é o conectivo presente? O conectivo ou.
Quais são as colunas que eu vou ter que observar? Se P, então Q, que é aqui a terceira coluna, e P, se I, somente se Q, que é a quarta coluna. Então, eu vou ter que comparar esses valores lógicos. O que diz o conectivo OU? Só tem valor lógico falso quando ambas são falsas. Nos demais casos, sempre verdadeiro. Beleza. Verdadeiro e verdadeiro. Então, verdadeiro. Falso e falso. Opa, ambas são falsas, gente. Está ali, é falso. Verdadeiro e falso. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. O que aconteceu na última coluna? Eu tenho só valor verdadeiro? Não. Então não é tautologia. Eu tenho só valor falso? Não. Então não é contradição. Eu tenho alternância entre verdadeiro e falso. Então eu tenho uma contingência, galera. Beleza? Então está aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma contradição, o que é uma tautologia, o que é uma contingência. Tranquilinho? Para isso eu preparei aqui um resuminho para nós finalizarmos esse momento. Ok? Então eu tenho tautologia. Quando que eu tenho uma tautologia? Quando todos os valores lógicos da última coluna são verdadeiros. Tenho também uma contradição. Quando todos os valores lógicos da última coluna são falsos. E, por fim, tem uma contingência, quando figurar na última coluna valores verdadeiros e valores falsos também. Belezinha, galera? E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Espero que você tenha compreendido bem o que é uma tautologia, o que é uma contradição, o que é uma contingência. Assuntos esses muito presentes nos concursos públicos. Tem bancas que exploram de forma assim, muito intensa esses assuntos aí. Belezinha? Qualquer dúvida, tamo junto, galera. Nos encontramos na próxima aula, que vai ser uma aula aí de exercícios para a gente trabalhar essa ideia aí, tá? Fiquem com Deus, força aí, não desistam. A gente sabe que essa caminhada, ela não é fácil, mas ela é possível, porque Deus está contigo. Peço que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.